pessoal, tudo bem? A partir de agora, nos nossos estudos, né, nós faremos uma abordagem central, né, na industrialização brasileira, né? Porém, nós precisamos também voltar um pouquinho no tempo, né, falando, né, fazendo uma abordagem sobre a Revolução Industrial, que foi todo um processo de mudança, né, nos processos de produção, né, que impuseram, né, no mundo afora, né, mudanças significativas, né? Possibilitando, né, que o mundo pudesse evoluir, né, e que automaticamente, né, as máquinas fossem aos poucos substituindo a mão de obra, né, que querendo ou não a revolução industrial muda todo um processo, né, de produção, né? Se nós lembrarmos bem, né, antes da revolução industrial o processo produtivo era feito de forma artesanal, isto é, manualmente, né, com um grande grande parte do trabalho, né? Quer dizer, a totalidade do trabalho é feito de forma manual e a produção muito limitada, né? Então, com a primeira revolução industrial, né, a partir de 1800, né, nós tivemos aí o que? Um processo totalmente modificado, né? Quer dizer, as indústrias, né, começam a surgir as indústrias cada vez mais, né? O processo de produção passa a ser, né, um processo de produção em escala, de produção de grande quantidade, né? Quer dizer, isso na primeira revolução industrial, quer dizer, a máquina entra em operação, né? O carvão, né, passa a ser a força motriz das máquinas, né? Vem a segunda revolução industrial, né, já no século XIX, e impõe uma mudança mais significativa ainda, onde entra, né, a energia, né, e a produção em larga escala, né, principalmente, né, observando aqueles processos industriais advindo, né, principalmente, né, pela implantação, né, das empresas, as primeiras empresas fabricantes de automóveis, né, que começam a produzir em larga escala, né, vide o exemplo aí de Henry Ford, né? Aí depois nós entramos, né, na terceira revolução industrial mais à frente, né, que chega num contexto completamente modificando, né, todos os dois processos anteriores, porque a gente entra num processo onde a informática, né, a internet e os computadores pessoais passam a ser relevantes nesse segmento, né, e consequentemente influenciando todo um processo, né, e vivemos atualmente diante de uma nova revolução industrial, que é a chamada quarta revolução industrial, denominada também Revolução 4.0, né, ou Indústria 4.0. Quer dizer, é um processo que manda, né, digamos assim, sobrepõe tudo aquilo que já foi feito anteriormente, né, coloca como um fator fundamental, né, o aspecto de fazer tudo em tempo real, né, da virtualização, quer dizer, os processos hoje são acompanhados de forma virtual, então você consegue acompanhar, né, todo um trabalho de forma distante, né, remotamente, né. Há muita descentralização, né, a orientação aos serviços, né, quer dizer, então o processo hoje, né, ele surge, né, digamos assim, ou nós vivemos hoje diante de uma mudança significativa, né, e que cada vez mais tende, né, a melhorar, né, tende a uma evolução que não tem como retroceder em nenhum aspecto, né, pelo contrário, né, é só desenvolvimento. E agora falando, né, da industrialização brasileira, né, a gente podemos afirmar que ela foi fundamental para transformar o país, né? Saímos de uma economia, vamos dizer assim, agrária, né, totalmente voltada ao agronegócio, né, vamos dizer assim, e alcançamos um patamar onde a industrialização é latente, né? Ela está em todos os pontos que a gente possa perceber, né, dentro do país, né? Evidentemente que a nossa industrialização foi um pouco mais tarde, né? Então, o marco da industrialização no país, todos nós sabemos, é a CSN, né? Década de 40, do século passado. E a partir da CSN surgiram outras indústrias, né?
por exemplo, Petrobras, Vale do Rio Doce e muitas outras, né? Então o Brasil foi diversificando nesse processo industrial. E falando mais especificamente da industrialização brasileira, né? Nós podemos afirmar que ela tem uma relevância muito grande, né, dentro das atividades empresariais, sem sombra de dúvida, né? Porque, querendo ou não, a indústria é a base do desenvolvimento de um país, né? Quer dizer, a indústria está inserida no setor secundário da economia e quanto maior for esse setor, maior é o desenvolvimento de um país, sem sombra de dúvida. O fato é, né, que aqui no Brasil, né, a industrialização ela alcançou diversos segmentos, né? Então nós temos basicamente, né, diversos tipos de indústria, né? Podemos citar aqui, por exemplo, a indústria automobilística, né, que desponta hoje, né, em larga escala, né, na sua produção e onde todos nós já sabemos, né, saímos de uma indústria de automóveis, né, que antes era voltada, né, exclusivamente, né, a motores a combustão, a carros com motores a combustão, e hoje nós temos aí os carros elétricos, né? Então, quer dizer, olha o salto quântico que nós tivemos em termos de indústria automobilística. É lógico também que todo esse processo ele se modificou, né, em relação ao que era lá nos anos 70, né, onde as fábricas detinham um número muito grande de pessoal e ao longo desse tempo todo as indústrias também, esse segmento, né, foi também, digamos assim, se automatizando e obrigatoriamente diminuindo o número de funcionários, porque cada vez mais o processo de atividade está automatizado, né? Então, enfim, né? Então, independente de qualquer coisa, a indústria automobilística ela teve e tem uma relevância muito grande, né? Além dela, nós temos as indústrias de transformação, que também gera uma grande parcela de empregos dentro do país, né? Então, quer dizer, nesse segmento nós temos as atividades, né, do ramo alimentício, de bebida, têxtil, de calçados, de móveis. Então, quer dizer, é um segmento muito relevante dentro do país e muito abrangente, né? Porque ele alcança diversas atividades e todas essas atividades com grande impacto, né, no produto interno bruto, né? Tudo aquilo que é produzido dentro do país. Obviamente, como eu disse no começo da minha fala, nós temos a siderurgia, que também tem um papel relevante dentro do país, né? Onde nós temos aí a CSN, Usiminas, as indústrias da ThyssenKrupp, né? Digamos assim, e muitas outras mais, né? Nós temos em grande parte também, né, as indústrias metalúrgicas, as indústrias petroquímicas, as indústrias de alimentos, né, as indústrias da construção civil, né, as indústrias extrativas. Então, quer dizer, nós temos um segmento industrial no Brasil também muito relevante e muito forte, né? Algo que era impensável lá no século passado, né? Praticamente 100 anos atrás, né? Então, em 100 anos, vamos dizer assim, né, saindo de 1930 a quase 2030, nós tivemos uma grande evolução, né? Porque tudo isso estava relacionado, né, ao processo inicial, né, da industrialização, né, que começou lá na década de 30, mas que teve o seu grande impacto a partir da construção da CSN, né? Então, quer dizer, a era Vargas, né, a era do presidente Getúlio Vargas foi uma era de muitos ganhos para o país, né, que é onde basicamente a gente pode dizer que, né, que iniciou todo o processo da industrialização, né? Quer dizer, e o Brasil começa a, digamos assim, a substituir as importações, né, de base pelos produtos fabricados por nós mesmos, né? Aí vieram os outros presidentes, né? O Juscelino Kubitschek, né, que também teve um papel importante dentro desse contexto, né? Tivemos anos 70, de 70 a 1990, né, que começam a ocorrer algumas mudanças, né, significativas também na chamada desconcentração industrial, né, quer dizer, as indústrias saem daqui da região sudeste e começam a adentrar o país afora, né? Então, quer dizer, tem esses
esse novo modelo que começa a acontecer, né? Porque até então as indústrias estavam focadas, estavam estabelecidas, muitas aqui na região sudeste, né? Nessa região de São Paulo, Rio de Janeiro, né? Principalmente São Paulo, né? E elas começam a ir para o centro do país, né? Por Nordeste e tudo mais. Mas paralelo a isso também, a gente começa a sofrer um impacto, né? Que foi a abertura comercial. Porque até então, lembro vocês que nós tínhamos uma economia fechada, né? Uma economia onde havia uma dificuldade muito grande de importação de produtos. Então a indústria nacional ela prosperava, isto é, ela reinava. A partir do momento que houve uma abertura comercial, os produtos importados começaram a competir diretamente com os nossos. E aí começaram a ocorrer um grande problema, porque os nossos produtos estavam desatualizados, não tinham competitividade, as próprias indústrias também não tinham competitividade. Né? Então, os anos 90 foram um período, né, vamos dizer assim, foi um período de muito susto para as empresas, né? E elas tiveram que se reorganizar, se reinventar, né? E hoje, mais do que nunca, né? Com a globalização batendo aí a porta, né? A nossa porta, cada vez mais, as empresas, né? As indústrias, vamos dizer assim, elas enfrentam grandes desafios, né? Que estão principalmente ligados ao sentido, né? De das empresas brasileiras terem que aumentar, digamos assim, em larga escala, né, a sua competitividade, principalmente a competitividade tecnológica, né? Porque você não está competindo hoje com uma empresa aqui do lado da Argentina, uma empresa, né, do Paraguai, né, da América do Sul. Você está competindo hoje, mais do que nunca, como todos nós sabemos, com empresas, né, americanas, com empresas europeias, empresas asiáticas, né? Então todos nós sabemos, né, o impacto que tem, né, os produtos chineses, né, dentro da nossa economia, né? E o que vem ocorrendo, né, com as nossas indústrias, né, em virtude dessa competitividade. Então isso aí é um fator também muito preocupante, né? Enfim, né? Então a industrialização brasileira, apesar de tudo isso, ela conseguiu se consolidar, né? Ela conseguiu se expandir e isso, né, sem sombra de dúvida, né, fez com que as empresas brasileiras, né, no caso as indústrias brasileiras, pudessem, né, se manter nesse mercado e ainda, mesmo com todos os problemas, competindo, né, com as empresas estrangeiras. Né? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui, eu espero que essa minha fala possa ter algum sentido, né? Eu espero que tenha, né, para vocês, mas somente a minha fala não resolve o problema, né? Vocês precisam ler os materiais, precisam fazer os exercícios, precisam participar do fórum, né? Que são elementos fundamentais para o estudo dessa disciplina, ok? Então é isso, eu fico por aqui, um forte abraço e até breve.